Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Mais um dia para a glória de Deus. Como você amanheceu, eu amanheci bem em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor nos deu hoje para a minha meditação, para a tua meditação, está no livro de Jeremias, capítulo 33, de versículo 14. Mas eu vou ler desejo do meu coração, porque eu amo essa palavra. Eu vou ler o 1, 2 e 3, para poder nós entender junto. Amém? E Deus vai permitir um rebuliço na tua rua para fazer justiça. E o título é Deus vai justificar você na tua rua para honrar a tua família de toda a vergonha que tu passou, de todo o sofrimento que você passou. Não se preocupa, que Deus já vai chegar na tua rua para te honrar. Amém? E mostrar que Ele é na tua vida. Que Ele nunca esteve na tua rua. Por mais que sua vida não está do jeito que você queria. Por mais que a tua vida não está andando como você planejou. Do jeito que você queria. Mas Deus vai passar na tua rua para te justificar, para te honrar. E aí você vai entender o porquê de toda a vergonha, toda a humilhação, todo o sofrimento que Ele permitiu você e a tua casa passar. Somente receba essa palavra e creia e fica na posição que Deus te colocou para que Ele venha te honrar na terra dos viventes, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então você aí, abre sua Bíblia no capítulo de Jeremias e vamos meditar junto. Amém? Jeremias capítulo 33, de versículo 1, 2, 3 e 14. Tá bom? Então, e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, ontem eu fico apaixonada pelo meu pai, que primeiro ele dá visão, pelo menos comigo é assim, ele me dá visão à noite, aí eu oro, entrego na mão dele, fico na intercessão, fico observando o que vai acontecer no dia seguinte. E aí a palavra que ele dá de manhã, bem cedinho, no meu café da manhã, nem escovo o dente, já vou direto para a Bíblia. Aí ele me dá a palavra igualzinha à visão. Aí eu vou na rua, aí às vezes eu me acovardo. Ele manda eu dizer algo e eu não digo. Ele manda eu falar algo e eu não falo. E aí eu vou até me acovardando. Porque às vezes eu fico dizendo, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa... Eu não tô vendo isso. Mas depois que eu chego e eu abro a live, aí ele diz, por que você não entregou o meu recado? É assim. Mas ele sabe que eu não entrego, não é porque eu não queira fazer a obra dele, que eu amo falar do meu pai, eu amo falar as maravilhas que ele opera na minha casa. Mas é porque às vezes eu acho que eu tô na carne, às vezes eu acho que é coisa da minha cabeça, pela minha vida corrida, pela minha vida, pelo tipo de vida que eu vivo hoje, eu acho que é coisa da minha cabeça. Então, por isso que ele não me castiga por às vezes, eu não entregar o recado dele. É porque ele sabe que, às vezes, eu fico assim, não, isso aí é cor da minha cabeça. Aí, depois que eu vejo a pessoa num outro mistério, aí eu digo, fulano, naquele dia, papai mandou te dizer uma coisa e eu fiquei achando que era cor da minha cabeça e eu não te disse. Mas agora eu vou te dizer, tá bom? Ele me incomodou. E se ele me incomodou, é porque ele te ama e quer que você fique sabendo. É assim que eu repito de novo num outro mistério que eu me encontro com a pessoa. Porque Deus incomoda nós. Meu amor, quando Deus manda nós dizer algo, seja para conserto, seja para vitória, livramento, Ele incomoda nós. Enquanto nós não fala, nós não vivemos em paz dentro da nossa própria casa. Porque Ele tira nossa paz mental
E nós fica com aquele turbilhão de pensamento. Por mais que a gente não abra a boca. Mas a nossa cabeça fica assim, ó, parecendo um vulcão, pensando. É Deus incomodando nós. Então, se Deus está te incomodando, se Deus te mostra coisa, se Deus te usa, não tenha vergonha, meu amor. Não tenha vergonha, minha amada. Abra a boca, dê o recado do Senhor. Porque Ele quer te usar na terra para ajudar outras pessoas e para que você também venha ser agraciada, para que você também venha receber vitória dadas do céu. Amém, em nome de Jesus? E aí, ó, o 2 diz assim: assim diz o Senhor que fez isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Pois é, Ele incomoda nós. Ele manda eu dizer as coisas, aí eu não digo. Aí Ele incomoda porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado. Ele quer glorificar o nome dEle. Ele quer exaltar o nome dEle. Ele quer engrandecer o nome dEle. E Ele quer que a pessoa diz: o Senhor é o seu nome. O Senhor fez isso. O Senhor me disse isso. O Senhor mandou isso. O Senhor me fez isso. É assim o que o versículo 2 quer dizer para a minha vida e para a tua vida. E o 3, que eu amo esse versículo, sei até de cor. Clama a mim e responder-te e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Jeremias 33, 3. Por quê? Porque é o meu versículo, era o meu versículo de guerra, era o meu livro de guerra. Foi revelação onde Deus mandou eu esperar, eu clamar, eu buscar para Ele desvendar todo o mistério que até então, para mim, era encoberto. Mas hoje foi tudo revelado, foi tudo mostrado, foi tudo dito. Agora só falta Ele fazer o que Ele quer, o que é da vontade dEle. E ontem à noite, a visão que Ele me mostrou, eu posso bater no peito, cheia de orgulho do meu sacrifício, que não foi de tolo, que não foi em vão, e que Ele vai fazer, e que Ele vai agir, e que Ele vai me dar, e que Ele vai cumprir toda a promessa que Ele me prometeu, e que Ele também vai cumprir tudo que Ele te prometeu, porque Ele não é homem que minta, e nem homem que se arrependa do que te prometeu, do que te disse, do que te mostrou e do que te falou. E aí, vou repetir, porque eu já falei o versículo, mas eu vou repetir. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Foi o que ele mostrou ontem. E aí, ele não me disse o significado, mas pela visão, pelas coisas que acontecem, pelas coisas que aconteceu, pelo que ainda vai acontecer, eu já sei o significado da visão. Mas eu continuo pagando o preço para que ele me fale no ouvido a palavra, a frase do que ele quer dizer da visão. E aí o que ele me deu, o 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Esse foi o versículo que Deus me deu. Jeremias 33, 14 e 15. Mas eu li desejo do meu coração, porque eu amo 1, 2, 3 para a vossa meditação. Então, o que o Senhor quer dizer aqui? Eis que dia vem. Eis que vem dias. É o Senhor dizendo.
Eis que eu estou vendo tudo que está acontecendo na terra. Eu estou contemplando tudo que estão fazendo na terra. Eu estou vendo toda a injustiça que estão fazendo na tua vida. Eu contemplei todas as armadilhas, toda cilada, toda emboscada, todo plano, toda reunião no oculto que você não viu, que você não estava lá, mas eu vi, eu contemplei. E vem dias que, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. E eu vou cumprir quando eu me levantar. Eu vou cumprir o que eu prometi na tua vida. A promessa que eu te fiz antes de eu te colocar na madre da tua mãe. Eu vou cumprir, eu vou realizar, eu vou dar. Porque eu não sou homem que minta e nem homem que se arrepende do que eu mostro, do que eu prometo, do que eu falo. Porque o homem pode prometer para a minha vida e para a tua vida, e pode retroceder, e pode se arrepender, e pode não cumprir a promessa que fez para mim e para a tua vida. Mas Deus não é homem que minta. Ele cumpre o que ele promete, e ninguém atrapalha o que ele te promete, o que ele te falou, o que ele te disse, o que ele te mostrou. Ninguém atrapalha, ninguém impede o agir de Deus na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. E o 16 diz assim: naquele dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele vai fazer justiça no roubo que te fizeram. Ele vai fazer justiça na calúnia que fizeram com o teu nome. Ele vai fazer justiça nas emboscadas, nas armadilhas, nos planos diabólicos para tomar posse do que é teu, para te deixar louca, para te fazer surtar, para te deixar preocupada, pela noite de sono, pelas noites de sono mal dormida. Ele vai fazer justiça na tua vida e na minha vida. E ele vai fazer um ribuliço na tua rua para te dar essa justiça, para mostrar que tu é uma filha amada, para mostrar que tu é filho amado e que ninguém era para ter tocado em você, e que ninguém era para ter tocado na tua casa, e que ninguém era para ter tocado na tua família, nos projetos que Deus fez para você viver. E ele fará juízo e justiça na terra. Aí eu vou contar a visão que Deus me mostrou. Era mais ou menos, eram umas 2 e pouco da madrugada. Aí eu acordei, eu tava dormindo e de repente eu só vi aquela zoada, zum! Sabe um redemoinho quando vem com não sei quantos graus de força? Foi como assim um redemoinho, um vento tempestuoso, passou assim como um furacão. E aí, quando ele fez zoom, e aí eu ouvi só o estrondo. Aí eu vi só a fumaça. A fumaça não, minto. Eu vi só a poeira. Em vez de eu falar poeira, eu falei fumaça. Vi só a poeira. Aquela poeira da cor de barro, subindo assim, ó. Subindo. Ou seja, e foi na minha rua. Na minha rua, na porta da minha casa, não na porta da minha casa, não na calçada da minha casa, mas no meio da rua, na frente da minha casa. Era como se um vento assim passasse, assim, um redemoinho tempestuoso, que se aquele vento, que até eu fiquei com medo, até eu me assustei, porque se Deus permitir aquele vento na terra, não fica nada de pé. Aquele vento que derruba árvore de tronco mais de 100 metros de largura, mais de 100 metros de fundura. Foi a sensação que eu senti quando eu levantei desse barulho, desse estrondo. E quando eu olhei, eu vi só a poeira da cor de barro, da cor da minha parede aqui, ó. Que era o barro que estava na porta da minha casa.
E ele vinha de uma rua que tinha barro, que na frente dessa rua tem uma chácara, aí tem uma cerca, aí tem uns postezinhos de cimento pintado de branco, que é da mãe de uma ex-patroa minha, né? E aí você drobava assim, onde era o meu caminho, que eu ia para a igreja quando eu cheguei aqui, há mais de 5 anos. Então era o meu caminho que eu percorria. E aí, na encruzilhada, quando dobra para ir para a igreja que eu frequentava há 5 anos atrás, tinha um pezão de caju. E eu lembro que quando eu passava nesse pezão de caju, eu me arrepiava todinha. Chega, me dava medo, porque não tinha poste, não tinha luz, era coisa tudo truva e era mato de um lado, mato do outro. Só tinha essa chácara, só tinha essa casa. O resto tudo era mato. E me dava medo, a ponto de eu chamar um senhorzinho. Foi Deus que me ordenou eu chamar ele. Eu via que ele bebia muito. Eu via que tinha coisa feita na vida dele, porque Deus já estava me direcionando. Deus já estava me incomodando para dizer as coisas. E aí, como Deus não me mostrou nada de visão dele, só me fez eu ver no meu olho espiritual, no meu olho carnal. Só pode ser coisa feita na vida desse homem. Eu não vejo nada físico nesse homem. Eu não vejo doença nesse homem. E esse homem é doente. Só pode ser coisa feita. Aí Deus me incomodou para eu chamar ele para ir para a igreja. Aí eu juntei o útil ao agradável. Era bom que ele ia se libertar do que eu estava vendo, que não era coisa normal. Mas primeiro eu perguntei à esposa dele se eu podia levar ele, que eu era amiga do casal. E ela... E aí ela me contava. Eu disse, posso levar ele para a igreja? Ela disse, eu chamei ela. Vamos vocês dois? Vamos vocês dois? Eu disse, não vou não. Eu sou católica. Ela disse, mas chama fulano. Que aí fulano para com aquela bebedeira dele, que se ele não parar com aquela bebedeira dele, eu vou largar ele. Aí eu entendi o mistério. Eu chamei ela, chamei os dois, aí ela disse, chama ele, que aí ele para com aquela bebedeira dele. Aí eu disse, pronto, ela me autorizou, vou chamar ele, porque eu já vejo que isso aí não é coisa natural. Aí eu chamei ele. Então, umas 3 sexta-feira, ele foi comigo para a igreja. Por quê? Porque eu já estava com 6 meses morando aqui e estava me dando medo eu passar neste local. E eu queria ir para a igreja. Então me dava medo de um lado e do outro. Não tinha para onde eu correr. Se eu ia para a BR, era deserto. Era uma BR. Era mais longe. Se eu ia para o outro lado, era uma rua deserta de mato. Então eu não tinha muita opção para me sair do meu bairro para ir para a igreja. De um lado e do outro eu estava recuada. Que dava medo você sair à noite. E aí, de um lado da minha rua, era tudo escuro. Foi onde eu pedi a Deus para botar energia nesse poste. Que tinha poste, mas não tinha energia. Tinha poste, botava luz para casa dos outros, mas não tinha luz nesse poste. E eu achava aquilo estranho. Eu disse, como é que um poste tem fio, ilumina a casa dos outros e não tem uma luz? É estranho isso. É bizarro. Parece ser coisa de propósito. Parece ser coisa de propósito, que deixa no escuro para ninguém ver. Foi o que veio na minha cabeça. Aí quando Deus me mostrou a visão, tocando fogo no homem vivo, na mata, aí eu disse, pronto, entendi o mistério. Que não bota luz no poste, que não exige luz no poste. É porque aqui é uma rua de crimes. É porque aqui é uma rua de maldição. Mas eu vou exigir luz na minha rua. Mas só que eu vou pedir primeiro ao pai. Se o pai não resolver, eu vou lá na prefeitura. Eu pago luz. Iluminação pública. Cadê o poste? Eu pago iluminação pública. Eu pago rede de esgoto. Cadê a luz na frente da minha casa, no poste que tem lá? Cadê? Cadê? Cadê meu direito? Cadê o dever de vocês? Mas glória a Deus. Antes de eu ir atrás do prefeito,
o meu Deus, o meu pai, tocou no coração do prefeito para botar energia. Mas aí quando botou energia, aí já botou luz de LED, que pode botar câmera, que pode filmar. Mas uma empresa, que não é prefeitura, planejou armar um laço para a minha vida, que era botar câmera no poste, que não era para filmar a rua. Não era para filmar a rua, era para filmar a janela do meu quarto, que era para quando eu fosse tirar a roupa, ver eu tirando minha blusa e ver meus peitos, que era para mandar pombagira chupadeira para alojar no mamilo dos meus seios. Foi o objetivo da pessoa. Quando eu tirar essa roupa, que o poste fica com frente à minha janela. Então, se eu tirar minha roupa, tanto do lado da janela quanto do outro lado, via o poste, via meu quarto todo, porque fica em cima do meu quarto. Mas a intenção dessa empresa é que eu só lembro da LND e outra sigla que eu não lembro. LND não sei o quê. Essa empresa com essa sigla mandou botar essa câmera, que era para tirar a foto de eu tirando a blusa, e que era para mandar pombagira chupadeira pro meu mamilo, que era para grudar no bico dos meus seios, no mamilo, que é foi onde Deus me mostrou que as pombagira chupadeira aloja no mamilo do seio da gente. É onde a pombagira chupadeira aloja aqui. E aí, na visão, era um carro vermelho. Não era o carro da empresa de água, que é branco. Era uma saveira vermelha. Ou seja, era como se era o dono da empresa que pagou particular para botar aquela câmera. Não foi a iluminação pública, porque o carro da iluminação pública, ela é branca e ela tem um nome. Mas o carro que mandou botar essa câmera era uma Pampa, mas só que ela não era Pampa, era aquela saveira, estrada, pronto, estrada. Era aquele modelo mais novo, o modelo atual, que era aquela estrada vermelha. E aí Deus mostrou a estrada vermelha parada na casa da mulher, que Deus me revelou a tinta pintando a parede da sala dela, o carro parado lá, e uma pessoa em cima do poste na escada botando a câmera. Ou seja, não foi o prefeito que mandou, não foi a iluminação pública, foi outra pessoa. E aí quem tem esse carro é um empresário. É dois empresários que eu conheço. Um agiota, que era agiota no passado, e um que é dono de trailer, que eu comia muito sanduíche lá. São os dois carros. E agora a esposa do meu primo, da Lustosa Tu. São as três pessoas que eu conheço que tem esse carro da visão que Deus me mostrou. A esposa do meu primo, que é dono de ônibus, um ex-patrão meu, que era agiota, que eu não sei se ainda é, que eu não tenho contato com ele, e essa pessoa que é dono de trailer, que eu sempre comi sanduíche lá. Então são as três pessoas que tem esse carro. Ah, e papai me lembrou agora, uma mulher também, que era dessa igreja, também tinha um carro desse, que ela tem uma lojinha na esquina, que é de frente, deixa eu ver ali, uma lojinha que ela tem na rua de um comércio aqui, que é do Nonato, seu Nonato de Banco. É um comerção grandão. Aí na esquina subindo para vir para a igreja, aí essa mulher tem uma loja lá de vender panela grandona, chocalho, essas coisas assim. Essa mulher tem uma loja na esquina que fica com frente a um poste, e ela tem um carro desse. Quando eu frequentava a igreja, essa igreja que eu estou citando, ela tem um carro desse vermelho.
Então, são os 4 carros vermelhos que eu conheço que pessoas têm desse modelo, que já é o atual, o novo. Então, quando Deus me mostrou essa visão, eu fiquei vigiando. E aí eu tranquei minha porta, nunca mais eu abri. Eu disse, pois é. Eu disse, pois é. Vocês tinham que botar a lâmpada, vocês tinham que botar a câmera no poste para vigiar a mata. Para ninguém tocar fogo em ninguém vivo. Para ninguém matar. Para ninguém vir pela mata fazer nada contra a minha casa. Vocês não tinham que botar câmera para filmar minha casa, ainda para filmar eu pelada. Aí eu só entreguei na mão do Senhor. Só entreguei na mão de Deus e tô orando até hoje. E já vai fazer mais de 4 anos essa visão. Mais de 4 anos essa visão. E é mais ou menos o tempo que tem energia. Uns 3 anos ou mais que tem energia aqui na minha rua. Que eu não lembro as datas mais ou menos. Que eu não fui anotar nada. Mas mais ou menos de 4 a 3 anos que tem a luz no poste. E aí Deus me mostrou a visão desse vento tempestuoso, que se Deus permitir ele arranca uma árvore que tem na casa de uma roça aqui. Se Deus permitir esse vento, ele arranca uma árvore zona grandona que tem numa rocinha dentro de uma casa. Eu tô dando um exemplo do tipo de árvore que esse vento arranca, se Deus permitir ele. Não fica ninguém de pé. Voa a gente na terra. Se acontecer esse vento nessa rua. Só que Deus me mostrou ele apenas na rua da minha casa. Esse vento foi apenas, esse redemoinho foi apenas na rua da minha casa, no meio. Só que Deus me deu paz, que esse vento não vai tocar na minha casa. Esse vento, ele pode passar na rua da minha casa, mas Deus me deu a paz, a certeza que na minha casa esse vento não vai tocar. Mas Deus me preparou. Você vai sentir medo, vai te dar medo, mas não se preocupa, que na parede da tua casa, não vai tocar. Quando tu perceber o ribuliço, quando tu perceber o mistério, tu só fica calada. Tu só fica em espírito de oração pela tua vida, pela tua casa, por quem eu te mostrei. Mas tu pode ficar caladinha, que na tua casa não vai tocar. Mas é permissão minha. Sou eu que vou permitir para honrar a tua casa, para honrar a tua vida. E aí eu só entreguei na mão do Senhor, orei o Salmo 91, 23, e orei e fiquei em mistério e pronto, voltei a dormir em paz, como se nada tivesse acontecendo. Como se Deus não tivesse mostrando visão nenhuma. Mas eu disse, agora eu vou ver quando eu acordar o que vai acontecer. Aí quando eu abri minha porta, aí fui molhar minhas plantinhas, tudo em paz. Quando eu abri para deixar meu filho, aí uma irmãzinha que eu gosto de falar com ela, e que eu entreguei revelação para o marido dela, sobre um espírito de morte na parede do meu quarto, e eu disse para ele que não era para fazer nada contra a minha casa, que Deus queria dar livramento e não castigo para ele. E ele mora do lado onde o vento vinha. Ele mora, que o vento vinha da casa, do lado da casa dele, para minha, para descer. Então, por incrível que pareça, quando eu abro minha porta, essa irmãzinha que vem do lado do vento, e ela mora nessa casa. Só que Deus não me mostrou visão de casa dela. Deus não me mostrou ela. Deus me mostrou apenas o marido dela. Eu entreguei a visão para ele e Deus deu livramento
de morte para a filha dela numa boneca que a filha dela gostava de botar na cesta da bicicleta e passava na minha rua brincando. A filha dela passava com essa bicicleta, andando, e a bonequinha na cesta. E Deus me mostrou um espírito de morte na boneca da filha dela. E aí, ela tinha uma cachorra grandona, que eu olhava para essa cachorra e eu passava mal. E aí, a vagina dessa cachorra era como se um homem estrupasse a cachorra. Chega era ribuarada para fora. E aí eu dizia, meu Deus do céu, eu já vi tanta cachorra que pariu e não tinha uma vagina tão feia desse jeito, esbugaiada para fora. Eu disse, meu Deus, será que essa cachorra é estrupada? Eu disse, meu Deus, será que essa cachorra é usada por homem? Será se homem faz relação sexual com essa cachorra? Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Então, quando eu olhava para essa cachorra, parece que um homem estava tendo relação sexual com aquela cachorra. Vinha isso na minha mente pela vagina dessa cachorra ser esbugaiada para fora. E essa cachorra era dessa menina, só que ela não queria ficar na casa dessa menina. E aí eu achava estranho a cachorra ser da menina e não querer ficar na casa da menina. Mas eu fiquei na minha. Eu fiquei na minha. Aí eu fui lá e entreguei o recado para a mãe da menina. Deus tá mandando a irmã dar um fim naquela boneca. Que aquela boneca tem um espírito de morte. Uma irmã, a sua filha, qualquer hora, pode sofrer um acidente na bicicleta. Mas não é sua filha, não. É o espírito que foi mandado naquela boneca. A irmã acredita no que eu estou dizendo? Ela disse, acredita, irmã. Por dar um fim naquela boneca. Eu creio que ela deu um fim na boneca. Eu creio. Eu creio que ela deu um fim na boneca. Depois eu entendi que o espírito de morte da boneca queria usar o marido dela. Queria entrar dentro do marido dela. Então, essa família está sob a minha cobertura espiritual. Essa família está sob a minha cobertura espiritual. E aí um dia eu conversando com ela, e a irmãzinha, tá bem? Aí ela disse, ô mulher, meu marido tá quase que teve um problema com o coração. Eu disse, mas eu não disse para a irmã que poderia acontecer algo, mas era Deus desfazendo mal. Era Deus desfazendo as bruxarias, as maldições hereditárias, que era para a irmã ficar tranquila, que ele não ia morrer, mas Deus deu uma ordem para ele não tocar na minha casa. Deus deu uma ordem para ele não tocar na minha casa. Só isso que Deus pediu para ele não tocar na minha casa, para ele não tocar na minha família. Se alguém mandasse ele fazer algo contra a minha vida, não era para ele fazer, para poder não acontecer nada de ruim com ele. E aí, a primeira pessoa que passou foi a esposa dele. Aí eu só dei bom dia, irmãzinha. Ela disse, bom dia, irmã. E Deus me incomodou para eu dizer a visão. Deus me incomodou para eu dizer bem assim para ela, irmãzinha. A irmãzinha vigia na porta da sua casa. Porque tem alguém planejando o mal nessa rua. Satanás tá querendo usar pessoas nessa rua. Mas é por culpa de um mistério que está acontecendo na porta da minha casa. Só que vem com fúria. A fúria de Satanás é tão grande que pode atingir a rua inteira. Então a irmã me ajuda com oração. Ora para que Deus venha dar livramento na sua casa. Que se Deus tiver de tocar é só no culpado. Se Deus tiver de tocar é só na culpada. Não tocar na rua. Não tocar nos inocentes. Não tocar nas pessoas que não tem nada a ver. Era para eu ter dito isso para ela. Mas eu me acovardei. Eu me acovardei por conta de pessoas que querem calar minha voz. Por conta de pessoas que querem me taxar de assassina, de macumbeira, de ruim, de amaldiçoadora. E por culpa dessa situação, eu não disse o recado para a irmã. Para querer paz na porta da minha casa.
para Satanás não usar essa pessoa na porta da minha casa. Mas eu me acovardei, porque essa irmã, ela não merece Satanás entrar na casa dela. Porque Deus não me mostrou coisa ruim dela. Mas Deus me falou que o diabo mandou coisa para a casa dela. O Satanás, que eu digo, o inimigo de Deus, tentou usar a boca de pessoas para botar ela contra a minha vida. E aí é por isso que Deus botou ela na porta da minha casa, para eu entregar o recado para ela, para que esse vento não viesse bater na porta da casa dela. E aí eu fui o caminho todinho, com a consciência pesada. Amados irmãos, quando eu cheguei lá na casa que eu falei para vocês, da revelação da senhorinha que deu câncer, e que eu disse para ela vigiar com feijão, que tinha dado um feijão para ela consagrado a demônios, e aí eu não disse para ela nada, quem era a pessoa, quem era nada. Eu sabia quem era a pessoa que deu o feijão para ela, porque Deus já tinha me mostrado em visão. Mas como Deus não mandou eu dizer o nome da pessoa, só mandou ela vigiar com feijão, eu disse para ela, irmã, vigia com feijão. Estão dando feijão consagrado a espírito de morte para a irmã, para renovar câncer na irmã. Vigia, que Deus tenha livramento para a irmã. Aí eu não falei para vocês que eu passei na porta dela e uma pessoa estava limpando a porta dela e eu senti cheiro de mastruz? Aí o inimigo quis usar esse homem e o filho dele contra a minha vida. Eu não radei essa história. Mas hoje Deus mandou eu tratar bem essa criança. E eu perguntar, cadê a senhorinha da casa? Que já está com mais de 6 meses, mais ou menos, ou uns 3 meses, que eu sinto falta dessa senhorinha. Mas só que na minha cabeça, é como se ela fosse cuidar da saúde dela em São Paulo. Porque ela me disse que ela curou o câncer dela em São Paulo. Ela foi para São Paulo fazer o tratamento dela. E aí eu disse, meu Deus, será se esse feijão que essa irmã comeu prejudicou a saúde dela e ela foi para São Paulo? E aí tem uma loira, que eu gostava de conversar com essa loira, essa loira mora em São Paulo. E parece que é filha dela ou é casada com o filho dela. E aí eu imaginei, não, essa senhora foi para casa do filho dela em São Paulo, cuidar, se tratar. Aí Deus me incomodou para eu perguntar o menininho. Eu disse, oi meu filho, tudo bem? Tá com saudade da vovó? Aí ele disse, tô. E eu chamei de vovó, porque ela é bem branquinha e ele é bem moreninho. Aí eu disse assim, meu filho tá com saudade da vovó? Aí ele disse, tô. Aí eu, cadê ela? Cadê ela? Ela viajou para São Paulo? Aí ele disse assim, não, ela morreu. Eu disse, morreu? Aí ele disse, morreu. Eu disse, meu Deus. Eu disse, pois que papai do céu conforte seu coraçãozinho. Tá bom? Ele disse, tá bom. Eu disse, desculpa, que eu não sabia que sua vovozinha tinha morrido. Eu achei que ela estava em São Paulo, na casa daquela loirinha que ficava aí na casa dela. Mas meu filho, me perdoa. Não. Eu disse assim, me perdoa por eu não ter dado um abraço nele antes, por eu não ter ido lá, por eu não ter falado no dia que Deus me mostrou o mastruz, que ele estava lá limpando com o pai dele. Eu disse assim, porque o papai conforte seu coração, tá bom? Ele disse, tá bom. Eu peguei e fui embora. Eu disse assim, tá vendo, Daniel? Daniel, tá vendo? Tá vendo, mamãe? Eu disse, olha... E meu filho viu quando eu disse, Daniel, saiu cheiro de mastruz dessa casa aí que esse homem tá limpando. Daniel, Deus te mostrou alguma coisa? Aí eu não lembro o que foi que Daniel respondeu. Mas aí hoje... Depois que a pessoa morreu, foi que eu soube que a pessoa morreu. Então, isso, quando a gente não tem, quando a gente não tem preocupação com a vida dos outros, quando a gente não tem preocupação com o fuxico, quando a gente vem saber das coisas, já aconteceu. Porque eu fico só na minha casa de porta fechada, quando não é orando, é repreendendo o mal, é Deus desfazendo o mal, é Deus dando livramento, é eu cuidando aqui de minhas contas, de meus afazeres. Mas você entendeu? Então eu entendo que esse ribuliço na frente da minha casa é para justificar
a morte dessa senhora, o espírito de morte desse moreno que quis vir bem aqui na parede do meu quarto, e também essa bonequinha que eu disse para essa senhora queimar, para a mãe dessa menina queimar. E aí Deus me usou para alertar ela, para ela começar a orar e para ela começar a dizer: o sangue de Jesus tem poder. Qualquer coisa que o Senhor queira fazer nessa rua, que seja da tua vontade, que o Senhor tenha misericórdia da minha casa, que o Senhor tenha misericórdia da minha família, em nome de Jesus. Porque todo dia, quando eu levanto, eu repreendo todo o mal da minha porta. Eu consagro a porta da minha casa na mão do Senhor. E eu digo para o Senhor desfazer toda bruxaria, toda feitiçaria, toda macumbaria, toda magia negra. E hoje, por incrível que pareça, quando eu acordei intercedendo pelo irmão do meu filho, David. David não, Douglas. E o espírito dele nesta casa, onde Deus me mostrou que ia tocar. O espírito do meu enteado, chorando, pedindo socorro. A alma dessa criança chamada Douglas, pedindo socorro, gemendo, chorando, dentro da casa dessa pessoa. O espírito do meu enteado Douglas tá preso dentro da casa dessa pessoa. E eu clamando para que nada venha acontecer com o irmão do meu filho, que nem contato eu tenho. E eu perguntei pro tio dele: você tem visto os irmãos do meu filho? Ele disse: não. Eu disse: que pena, eu queria saber como é que eles estão. Mas como o meu ex-cunhado não é espiritual, eu não senti coragem de falar nada para ele. E Deus também não mandou, porque Deus não me mostrou em visão nada dele. Mas eu espero que ele assista essa live para ele também orar pelos sobrinhos dele, pela casa dele. Mas aí, eu amanheci o dia intercedendo por esse irmão do meu filho chamado Douglas. Por quê? Porque Deus me mostrou ele em visão. Deus me mostrou ele em visão. E na visão que Deus me mostrou, foi ele chorando pela morte da mãe dele. E aí eu abraçando ele. E quando Deus me mostra ele pedindo socorro, ele pedindo perdão para mim. Me perdoa, mamãe Mariana. Me perdoa, mamãe Mariana. E eu, meu Deus do céu, por que essa criança tá me pedindo perdão? E eu, Senhor, o que está acontecendo com essa criança? Senhor, o que está acontecendo com esse menino? Esse menino não fez nada para mim. Esse menino não me fez mal. Esse menino me fez, foi feliz. O tempo que eu passei do lado desse menino, ele me chamou de mãe. Eu dei amor para ele. Eu dormi abraçada com ele. Eu tratei ele como filho. Por que essa criança tá me pedindo socorro, meu Deus? E eu vou lá abraçar ele, confortar ele. E quando eu chego perto dele, que eu dou um abraço nele, o espírito dele tem paz. Mas aí Deus me mostra essa pessoa amarrando essa criança. E isso me sobe uma raiva. Isso me sobe um nojo. E eu digo: Deus, tira esse sentimento do meu coração. Deus, tira essa angústia. Tira isso da minha cabeça. Me mostra essas coisas. Mas tira o nojo que eu sinto dessa pessoa. Por estar fazendo mal a essa criança. Por desejar mal aos outros. E aí eu fico pedindo a Deus para resolver isso. Porque eu não aguento mais ouvir essa criança gemer de dor. E aí Deus me mostrou um monte de gente morrendo nessa casa de magia negra. A casa que eu falei, do pezão de pau. Que se Deus entrar lá com esse vento, derruba essa árvore. Derruba essa árvore. Então você entendeu aí? Como é que Deus mostrou a visão do vento. Eu entendi que era ele fazendo um ribuliço para me honrar nessa rua, para me justificar nessa rua, para mostrar que eu sou inocente, que quem está sendo injustiçada sou eu.
Quem está sendo perseguida sou eu. Quem está sendo roubada sou eu. Quem tá recebendo livramento de morte todo dia é eu e minha família. É eu e minha casa. Eu entendi essa visão. Que foi Deus, Deus. Não foi Deus. Esse redemoinho não é Deus. O redemoinho de Deus é branco. Que ele já me mostrou. Ele já me mostrou 3 rebuliços. O próprio Satanás, que é preto, que vai bater na garagem dessa casa, vindo daqui. Ele me mostrou o rebuliço dele branco, que vai permitir uma loja, que era para ser numa loja, que vai levantar 3 cadeiras, que é o dele branco, que é a justiça dele. Mas ele me mostrou de pessoas usadas pelo diabo, que é o da cor de barro. Da cor de barro. Quando? Quando o Satanás incorpora no corpo de alguém e se manifesta no corpo. Aí ele me mostrou que era um redemoinho da cor de barro. Então o redemoinho da cor de barro é quando o espírito, que é o próprio diabo, incorpora em alguém. O redemoinho preto que ele me mostrou é quando o próprio Satanás vem. E o branco é quando o anjo, Deus e ele vem na terra. Foi as 3 justiças que Deus me mostrou que ele faz na terra. Então você entendeu? Aí acabou de passar um carro aqui. E dentro desse carro eu senti cheiro de castanha assada. Onde as coisas é feita. Onde as invocações, o despacho é feito. Lá embaixo da ponte. Onde ia inundar o bairro. Você entendeu aí? Mas que na visão, a inundação no bairro era para afetar a minha casa. Era para afetar a minha casa. Entendeu? Então, acabou de passar um carro na minha rua e eu ouvi só o barulho. Mas esse carro faz parte da panelinha que consagrou as minhas castanhas que eu comi. E o espírito que está mandando para mim está sendo alimentado com castanha. É o que ele está pedindo. É castanha. Então você entendeu aí como é que Deus nos mostra as coisas para nos dar livramento? E aí? Tem a ver ou não tem a ver? A visão, o que aconteceu quando eu abri minha porta, o que aconteceu na minha ida deixar meu filho na escola. É mistério de Deus ou não é? É Deus me mostrando que vai agir ou não vai? É Deus dizendo que vai fazer justiça ou não? Na minha vida e na tua vida. Eu creio. Eu tomei posse do rebuliço de Deus para justificar minha família, para honrar minha casa, para entregar o que é meu, para dar o que é meu, para entregar minha promessa, para cumprir minha promessa na minha casa, na porta da minha casa, porque foi isso que eu entendi. O rebuliço é para essa pessoa liberar o que é meu, soltar o que é meu, para eu ser honrada na porta da minha casa. Não é em outro país, não é em outra cidade, nem na porta da casa dele, nem na porta da casa dela. É na minha porta. É na minha porta. Aí Deus vai permitir o rebuliço para soltar o que é meu, para largar o que é meu e para parar de amarrar minhas coisas espiritual. Então você entendeu aí como é que Deus faz para honrar minha vida e a tua vida? É assim, meu amor, que Deus faz. Eu recebo e tomo posse dessa visão, desse rebuliço, para o Senhor honrar minha casa. E que você também, e eu profetizo que você também vai tomar posse do rebuliço permitido por Deus. Porque não é de Deus, é Satanás que vai usar alguém. Ou seja, na minha visão, Deus vai permitir o inimigo entrar no corpo de alguém para vir pegar essa pessoa. Por quê? Porque eu fui bestinha. Eu fui boazinha. Mas Deus vai permitir alguém que não é boa. Que é dente por dente e olho por olho. Para fazer o que eu não fiz.
para fazer justiça no que eu não tive coragem. Só que Deus vai permitir Satanás entrar no corpo da pessoa. Foi isso que eu entendi na visão. Por quê? Porque eu não quis sujar minha mão e nem Deus quis. E nem Deus deixou. Então eu entendi isso. E eu tomei posse dessa justiça. E que aconteça em nome de Jesus. Se for para eu ter paz na minha casa, eu profetizo que vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, se eu ter paz na minha casa, como eu sempre tive paz nas minhas outras casas, aí que seja feita a vontade de Deus, não a minha. Mas se tiver de acontecer para eu ter paz, eu tomo posse dessa justiça em nome de Jesus. E não desejo mal para ninguém. Mas se for para honrar minha casa, eu quero que minha casa seja honrada para a glória de Deus. E você? Você também toma posse do rebuliço de Deus, permitido por Deus na tua casa, na tua rua, para que tu venha receber honra, para que tu venha receber vitória. E não se preocupa, meu amor. Há males que vêm para o bem. A vergonha que vem para o bem. A minha vergonha foi para o bem. A injustiça que fez comigo até agora foi para o bem. Ó que eu na minha casa, ó eu no meu transporte, ó eu com meu filho, ó eu sendo honrada. Eu não bato em porta pedindo ajuda para ninguém. Eu nunca bati em porta pedindo ajuda para ninguém. Eu vou bater em porta vendendo o meu produto. O meu produto. O meu trabalho. Não tô a minha produção esse mês, a minha produção, esses dias que eu fiz, foi R$90. R$90. Tira o material, tira meu trabalho, tira meu gás, tira as embalagens e o lucro é meu. E até agora não vendi nenhuma. Até agora não vendi nenhuma. Mas fizeram de tudo para eu não vender nesses R$90. E foi essa pessoa que botou o tranca-rua na minha porta. E foi essa pessoa que veio pegar na minha placa e amaldiçoar ela. Para ninguém comprar nada em minha porta. Então você entendeu aí? O porquê que eu tomo posse dessa justiça? O porquê que eu quero essa justiça? O porquê que eu exijo ela se for da vontade de Deus e se for para me honrar, eu quero e eu tomo posse. E você também toma posse dela em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Então, eu vou ler Jó 33:3 para você ver quando Deus mostra as coisas em visão. Jó 33:3. Ó, é quando Deus mostra as coisas em visão. Deixa eu conferir. Deixa eu conferir aqui. É 33:3. Ó. Etiu acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal aos seus caminhos. Essa pessoa botou o mundo contra a minha vida dizendo que eu só queria ser. E que foi permissão de Deus tocar em mim. E que foi Deus que mandou. Para eu parar de só querer ser. Porque olhou para minha cara, desejou o que era meu, e aí sentiu inveja da minha casa, da minha vida, e foi levantar pessoas contra a minha vida, e usou o argumento que eu só queria ser. É. Aí ó o que Deus vai fazer com essa pessoa. Ó, para tirar meu nome da boca. Jó 33:3. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. Ou seja, deixa eu ver se ainda tem mais algo. Falando sobre dentes. Deixa eu ver se tem mais coisa falando sobre dentes. Porque Deus disse que vai deixar pessoas banguela para tirar meu nome da boca. Deixa eu ver se nesse mesmo capítulo de Jó 33 tem algo falando sobre dentes.
Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Glórias e glórias e glória. Parece que não tem aqui nada. Se tem, eu não achei. Porque eu queria algo que falasse sobre dentes. Dentes. Que Deus não ia me dar essa palavra usando alguém se não tivesse esse nome dentes aqui no livro de Jó. Mas eu entendo, mas só o pouco que eu li aqui, que é o que sai da nossa boca, o que entra na nossa boca, para nós ter cuidado. Vou repetir. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O que é que tem nos lábios? Dentes. O que é que tem na boca? Dentes. Eu não vi nenhuma palavra com o nome dentes nesse capítulo, também eu não fui ler todo, né? Mas essa pessoa usou a boca para me caluniar, para me derrubar, para roubar o que é meu. E foi uma causa na justiça. Direito de uma casa minha. Mas, ó, o que tem na boca? Dentes. Deus vai tocar nos dentes. Pode ser a pessoa endemoniada que vai dar um soco na boca. Um soco tão grande para quebrar todos os dentes da boca. Para nunca mais tocar no meu nome. É o que Deus faz para me honrar e para tu honrar. Ele permite um endemoniado, uma endemoniada dar um soco a ponto de quebrar os dentes para tirar meu nome e o teu da boca. Você entendeu? Mas também quer dizer maldição. Eu não sonhei com dente. Mas quando você sonha com dente, é porque a pessoa foi amaldiçoada. Jogaram uma seta de maldição para você e você está sofrendo batalhas espirituais, miséria, pobreza, enfermidade, por conta dessa maldição lançada por uma boca cheia de dente. E aí Deus permite a pessoa ficar banguelo, para parar de amaldiçoar a tua vida. Para parar de amaldiçoar a minha vida. Para usar os dentes para dar um sorriso. Oi, meu amor, tudo bem? E não amaldiçoar. Eu quero que tu morra. Eu quero que tu destrua. Eu quero que tu passe vergonha. Deus permite pessoas ficar sem dente. Para começar a abençoar pessoas. E dar um sorriso que dá vida. E não dizer uma palavra que mata alguém. Usando a boca e os dentes. Você entendeu aí o direcionamento desse capítulo de Jó 33, 3? Então, eu tomei posse dessa visão e que seja feita não a minha vontade, que seja feita não a vontade do meu coração, mas que seja feita a vontade do Senhor, que seja feita a vontade do coração de Deus para a minha vida e para a tua vida, porque a vontade do coração de Deus na minha vida e na tua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela nos traz paz. E eu entendi que essa vontade do coração de Deus é para eu ter paz, é para me dar paz, é para devolver minha paz, é para largar minha paz, é para soltar minha vida financeira principalmente, é para parar de amarrar a minha vida financeira principalmente. Amém, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na tua vida. Então, você que esteve ao vivo, muito obrigada. Irmão Luiz Fernandes, um beijo no teu coração.
Que o Senhor te livre e te guarda de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada pela tua presença, obrigada por ter deixado eu entrar na tua casa. Que o Senhor te livre de todo mal, de toda feitiçaria, toda bruxaria, tudo que não é do Senhor. Irmã Josina Santos, a paz do Senhor Jesus, irmã. Que o Senhor te abençoe, te livre, te guarda de todo mal, em nome de Jesus. E muito obrigada por ter entrado na minha live. Quem entrou antes e eu não pude falar, agradecer, muito obrigada pela tua presença, que o Senhor te livra, te esconde, te guarda, te esconde do inimigo e te guarda do inimigo e te libera tudo que é de bênção na tua vida em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa liberar tudo que foi bloqueado na tua vida, que o Senhor possa liberar para a minha vida, para a tua vida, tudo que foi bloqueado, tudo que foi saqueado, tudo que foi desviado, tudo que foi roubado injustamente. Que hoje eu determino, eu dou uma ordem no reino espiritual, pela autoridade que foi me dada, que seja liberada, que seja desbloqueada para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. E que Deus, o Senhor, Jeová Rafá, o grande poderoso, o grande eu sou, o nosso Pai lindo, maravilhoso e verdadeiro, fiel, que continua abençoando a minha vida e a tua vida e nos protegendo e nos livrando de todo mal, de toda ferramenta preparada. Tudo que não é do Senhor, eu dou uma ordem que seja desfeita. Essa pessoa que acabou de chegar ou acabou de passar, que tá lá no meu na mídia vizinha laranja, lá nos negocinhos das minhas metas para eu fazer por dia, fazendo uma propaganda, um anúncio. Mas esse anúncio dele é para amaldiçoar a minha vida. E ele botou o despacho. E ele faz parte da panelinha que botou o negócio dentro da minha fossa. Ele foi quem atrapalhou o mistério das minhas 3 mamilhas ficar uma em cima da outra. E botou lá o despacho dentro da minha fossa. Botou o negócio dentro da minha fossa. Botou o espírito dentro da minha fossa. E ele tá lá no aplicativo Laranjinha. E ele tá disfarçado nas minhas metas lá, nas minhas tarefinhas. E ele tá fazendo um anúncio. E ele é branco e tá numa blusa preta. Eu só não lembro qual é o anúncio dele. Mas ele faz parte dessa panelinha. E o espírito que ele mandou para mim, através desse anúncio, através dessa atividade, tá bem aqui, na sala dessa pessoa. Amanheceu o dia hoje, na sala dessa pessoa. E está aqui agora. Chegou num carro ou passou no carro. Eu repreendo toda maldição na minha vida mandada por essa pessoa lá do meu aplicativo laranja, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Amém? E esse ribuliço vai ser para parar com essa reunião nessa sala contra a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Então, um beijo no teu coração. Muito obrigada pela tua presença. Eu repreendo todo o mal, toda a ferramenta preparada da porta da tua casa, da porta da minha casa. Eu abençoo a minha vida, eu abençoo o meu filho, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu abençoo o meu dia, o meu futuro. Eu abençoo a tua casa, o teu futuro, a tua vida. Eu abençoo o meu canal, eu abençoo todos os meus seguidores em todas as áreas de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Deixe meu coraçãozinho vermelho. Deixe seu tec-tec na telinha. Compartilhe essa live. Comenta. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, deixa ela aqui amarela, do lado do nome ao vivo. Do lado esquerdo, deixa ela vermelhinha para mim, deixa ela amarelinha para mim, em nome de Jesus, porque você vai abençoar a plataforma e também vai abençoar o meu canal, em nome de Jesus. E eu profetizo o dobro que tu me deseja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Beijo e voltarei amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!